Paz do Senhor, pessoal. Já temos falado bastante aí acerca dos anjos, né, da angelologia, nas diversas tradições aí dos povos, nos movimentos místicos, tá ok? Nas influências que eles têm tentado exercer dentro das religiões. E dando continuidade, né, já vimos aí na aula passada, começamos a entrar no tema acerca da hierarquia angelical, que vamos dar continuidade aí num capítulo específico para isso, tá? Quando vamos ver aí alguns autores cristãos que pensam um pouco acerca dessa questão da hierarquia, utilizam-se para isso desses textos que estão citados e vão nos propor aí alguns pensamentos acerca dessa hierarquia celestial. Mas não só dentro do cristianismo, vamos ver como essa questão das hierarquias, elas são muito relevantes dentro de movimentos místicos, principalmente aqueles que encaram a questão do ser angelical como um ser emanado de Deus e não como um ser criado. Então, como um ser emanado, eles acreditam que o anjo é ele mesmo uma parte de Deus, uma emanação de Deus. E assim eles buscam uma forma de contato, de comunicação com esses seres espirituais, acreditando que podem então obter uma elevação, podem aumentar em nível espiritual até chegar ao nível de Deus. Então por isso que eles têm um interesse ressaltado na questão da hierarquia. Mas isso vamos tratar num capítulo específico, tá ok? Agora vamos dando continuidade, falando também acerca de outro aspecto que está relacionado à angelologia, que é na verdade a descrença em relação à existência dos anjos. Então vemos aí que mesmo esse conhecimento tendo sido tão difundido, essa crença ela ser tão universal, estar presente tanto nos textos bíblicos revelados, quanto estar presente nos movimentos místicos, nas diferentes religiões professadas pelos povos, mesmo estar presente aí na mente de muitas pessoas, com o passar do tempo, no estabelecimento de algumas linhas de pensamento científico, filosóficas, influenciando também algumas correntes religiosas, vamos ver que alguns se posicionaram de forma cética em relação à existência dos anjos. Ok? E é isso que acontece, é isso que estamos começando a ver aqui, principalmente com o surgimento dos movimentos, né, de libertação do pensamento de dentro do arraial da igreja. Então, quando os pensadores começaram a buscar por mais liberdade, né, de atuação fora daquilo que era circunscrito, determinado pela teologia da igreja, eles começaram a questionar alguns pressupostos, começaram a questionar algumas verdades fundamentais. Então, quando você vê o Renascimento, o retorno àquela filosofia grega, né, antes da igreja se estabelecer e estabelecer seu domínio dentro de todas as áreas da ciência. Então você vê uma releitura aí desses autores pré-cristianismo, né, com o Renascimento. E depois do Renascimento a gente pode citar também o Iluminismo, quando algumas pessoas, né, alguns pensadores, alguns filósofos, agora numa atitude completamente independente em relação ao pensamento cristão, em relação ao pensamento da igreja, né, de uma forma mais específica, a igreja católica que dominava aquele contexto, mas também os movimentos de reforma que já estavam se estabelecendo. Vemos aí estas mentes que entendem ser iluminadas e acreditam que têm competência, capacidade para falar acerca de todos os temas, tanto que surge aí no meio deles os chamados enciclopedistas, tá, okay? Que vão nos legar aí esse material de estudo que procura abrir um leque de conhecimento sobre todas as áreas, procura analisar, procura definir todas as áreas do saber. Então vamos surgir aí esses movimentos de pensamento que procuram sempre caminhar paralelamente ao pensamento da igreja, paralelamente à teologia estabelecida dentro da igreja. Ok? E também dão as costas aí aos referenciais bíblicos, a forma como a Bíblia se posiciona em relação a muitos temas. Então cresceu, se tornou um movimento muito importante, muito relevante, um movimento que vai influenciar muitos povos, muitas nações, que vai trazer uma grande transformação a diversas áreas do saber,
a ciência, a tecnologia, tá ok? Vão ser influenciadas aí por grandes mentes que vão surgir nessa época. E juntamente com esses pensadores, vamos ter também dentro da igreja, e principalmente da igreja reformada, a gente vê muito mais forte isso no contexto alemão, alguns pensadores da teologia que começam a tentar acompanhar algumas tendências presentes no iluminismo. Tá certo? Então vemos aí o iluminismo, seguido a isso o existencialismo, nós temos aí o surgimento de algumas hipóteses, algumas teorias que são completamente excludentes em relação à realidade de Deus e do sobrenatural. Você vê surgir o marxismo, a economia, a política. Você vê o darwinismo trazendo o naturalismo, né? Essa análise dentro do campo da biologia, das ciências. A proposta do evolucionismo, que exclui a questão da criação de Deus como criador de todas as coisas, como criador do homem, como criador do mundo, como criador do universo. Então eles dão as costas a esses conceitos. E vemos aí surgindo esses grandes vultos, né, que vão questionar e que vão criticar, que vão se opor a todo esse conhecimento que já era firme, estabelecido dentro das tradições de diversas gerações. E aí vemos levantar-se outros grandes pensadores, Spinoza, né, com essa questão naturalista, dizendo que Deus é a própria criação, não há uma separação, Deus não é uma pessoa, não é um indivíduo separado da criação, mas é a própria criação, então traz Deus e mistura ele com a própria criação. Nietzsche vai questionar também esses conceitos construídos dentro da igreja, chamando até como muleta dos pobres, né, como forma de impedir a ação dos fortes, manter o forte submisso, ou pelo menos limitado pelos medíocres, pelos fracos, pelas pessoas que precisam serem apoiadas aí pela religião e que na verdade são dominadas por ela. Então muitos pensadores que vão se colocar de uma forma até agressiva. Você tem Freud também dentro da psicanálise, que vão se posicionar de uma forma um tanto agressiva, lançando um olhar pejorativo até sobre alguns pressupostos presentes aí dentro do conceito teológico e, mais importante, presente dentro da Sagrada Escritura. Dentre eles, a existência de seres espirituais, a existência de Deus como criador de todas as coisas, dentre as criações de Deus, os seres espirituais. Seres espirituais, o mundo físico, o homem, tá ok? Então eles vão questionar tudo isso que já era uma certeza estabelecida principalmente pela Sagrada Escritura e as construções teológicas feitas em cima delas. Claro, nem toda construção teológica é feita corretamente. Muitas distorções, muitos erros, muitos absurdos. Mas ao se criticar essa teologia, na verdade eles avançam na sua crítica e criticam mesmo a Sagrada Escritura. É onde vemos surgir dentro da própria teologia um movimento que tenta acompanhar essas tendências, aproveita muito das suas ideias, transporta isso para dentro da teologia, tá certo? Aproveita essas ideias dentro da teologia e lança agora um olhar sobre a Escritura a partir desse prisma. A partir desse prisma iluminista, existencialista, materialista, tá ok? Racionalista, empirista, antissobrenaturalista. E aí vamos ver surgir um nome que eu acredito ser o mais famoso dentro dessa área. É Bultmann mesmo, eu cito bastante ele durante as aulas porque é o que eu mais conheço. Claro que existem outros grandes nomes, mas eu cito ele como um exemplo referencial desse movimento que vai tentar analisar a Bíblia a partir desses pressupostos, tá ok? Um pressuposto antissobrenaturalista. Nós vemos uma análise viciada a priori. Então, se a priori exclui-se o sobrenatural, toda a sua análise estará viciada por esse ponto de vista, esse pressuposto. E aí o pressuposto antissobrenaturalista que vai dar surgimento à chamada desmitologização da Escritura. Então reporta-se como mito tudo aquilo que a Escritura diz ser sobrenatural, tá certo? Aquilo que não está ao alcance da análise científica empirista do homem. Então, escapa a possibilidade de análise do homem, é sobrenatural. Bultmann vai qualificar como mitológico e vai propor então a desmitologização, fatiando a Escritura em partes mitológicas, partes verídicas, reais, né, verdadeiras. E essas partes verdadeiras geralmente conceitos éticos e morais e nada, não consente nenhuma possibilidade de realidade, aquilo que são narrativas acerca de milagres e de sobrenatural.
Então esse tipo de posicionamento vai criar certamente uma postura de desprezo, de desdém pelas narrativas bíblicas, pelas afirmações bíblicas, no que diz respeito aos seres espirituais, no que diz respeito aos anjos. Então, só para fazer uma pequena leitura, uma breve leitura do texto que eu coloquei aí, citado no slide, o pensamento científico e filosófico alimentados pelos pensadores da era dos iluministas influenciaram muitos teólogos a adaptarem sua teologia a conceitos antissobrenaturalistas, surgindo a chamada desmitologização da escritura, da Bíblia, né? E, enfim, o forte ceticismo em relação às declarações bíblicas com relação à existência dos seres celestiais ou espirituais, né? Como os anjos e os seres decaídos, ou demônios e Satanás. Satanás e os demônios. E tal sentimento tem contaminado, e aí eu coloquei uma continuidade, mas não é necessário a gente ler, porque a ideia já foi comunicada. Então tem essa questão do surgimento dessas linhas de pensamento, da sua total separação em relação a qualquer influência que venha da Sagrada Escritura, da teologia, da igreja, ou até das tradições populares já difundidas ao longo de toda a história. Então apartam-se totalmente disso, ok? E na verdade não somente se apartam, mas atacam e querem qualificar, querem classificar, né? Querem circunscrever todas essas declarações meramente ao campo mitológico, quase que imaginário, simplesmente a meras alucinações, imaginações ou debilidade de uma sociedade arcaica que não tinha condições, não tinha instrumentos, a capacidade intelectual que eles julgam ter, de analisar essas questões e de dar uma explicação racional para elas. Então eles dizem, na falta da razão, entra o mito, a fábula, inventam histórias e por aí vai. Então eles reputam tudo isso pelo mito, pela fábula, né? Agora temos que esses mesmos pensadores, mesmo que em muitas coisas eles tenham sido de fato construtivos, tenham construído muitos saberes e tenham promovido algo que enriqueceu a sociedade em muitos aspectos, nem por isso eles estão sempre certos, nem por isso eles estão 100% corretos nas suas afirmações e nas suas análises. E muitos deles, ao longo da construção das suas ciências, o posicionamento que eles tiveram, os livros que escreveram, as teses que defenderam, muitos deles erraram. E é normal o erro, é normal o equívoco. São homens, são seres humanos falhos, limitados. Então, muitas das vezes conseguiram construir uma ação que foi proveitosa, mas mesmo na sua ação, nela havia muitos erros, eivada de muitos erros. Dentre os erros, nós acreditamos nisso, estamos plenamente certos disso, de que esta análise tão cética, essa análise tão crítica, tão destrutiva até em relação às afirmativas bíblicas, elas foram excessivas e elas acabaram ocultando a verdade que está presente a muitas pessoas há muito tempo, desde muito tempo atrás, e que permanecem também presentes na vida da atualidade. Mesmo o mundo com todo o avanço, toda a tecnologia, tanto crescimento assim dessa visão cética, ateia até, mesmo assim o mundo continua crendo na existência dos anjos. Agora, claro, a gente sempre separa o que é uma crença geral em relação aos anjos, as diversas declarações em relação à existência dos seres espirituais, e aquilo que a Bíblia Sagrada vai delimitar como uma revelação e vai definir como uma manifestação de um ser angelical da luz, um ser que está submetido às ordens de Deus, e seres angelicais, espirituais, mas na verdade decaídos, que estão contra Deus e que estão sendo influenciados por forças destrutivas, forças das trevas. Então temos esses dois lados, tá certo? Essas duas realidades, mas ambas estão interagindo com as sociedades, e mesmo na atualidade, mesmo com todo esse combate por parte desses diferentes grupos aí ligados a esta ciência, a esses movimentos aí filosóficos e científicos, mesmo com todos esses ataques, mesmo com toda essa crítica, esta realidade continua presente, esta verdade continua presente aí no meio dos povos, no meio de tantas pessoas.
inclusive muitos que são grandes filósofos, são grandes cientistas, são grandes contribuintes para toda essa construção maravilhosa da ciência, são também adeptos dessas mesmas ideias. Então temos aí algumas pessoas deste meio científico, filosófico, que também professam a crença nesses seres espirituais, que têm a mente aberta a esse conceito, que não negam a realidade para poder defender um pressuposto, tá ok? Então, na continuidade, vamos fazer uma leitura aqui de um texto importante que encontra-se na Enciclopédia do Protestantismo. Enciclopédia do Protestantismo, tá ok? Enciclopédia do Protestantismo, no capítulo 72, o artigo que fala acerca de anjos. Veja aqui o que declara aqui os autores com relação ao posicionamento que alguns teólogos adeptos da teologia liberal têm, como eles têm se posicionado em relação ao tema. Veja só, Enciclopédia do Protestantismo, página 72, o artigo que fala sobre anjos, que diz: com algumas exceções, por exemplo, Karl Barth e von Allmen, tá certo? Karl Barth, inclusive, um grande protagonista aí da neo-ortodoxia, que é um movimento que, ao meu ver, resgata o valor da escritura, este valor que foi com certeza muito diminuído na época da alta crítica textual e o ataque severo que fez às afirmações bíblicas pautados nesses referenciais, nesses pressupostos construídos aí por esses iluministas, racionalistas, né, existencialistas. A neo-ortodoxia busca então dar uma resposta, tá certo, a esse posicionamento e resgatar o valor da escritura. Não ao ponto que chegam os fundamentalistas, tá ok? Inclusive eu me encontro dentre eles. Esse nome fundamentalismo ele é usado de uma forma equivocada. Então as pessoas muitas vezes qualificam como fundamentalistas e pensam logo em pessoas explodindo bombas por aí e esse tipo de posicionamento maluco. Mas na verdade essa grande questão, né, esse nome que foi dado, da mesma forma como protestante foi dado a um grupo que protestava contra os abusos da igreja, né, a igreja ligada ao clero, a igreja, o clero ligado à nobreza da época, à monarquia, e assim esses movimentos de reforma, tentando trazer novamente o cristianismo às bases da escritura, encontraram algumas dificuldades, assim protestaram, e por isso foram chamados protestantes, tá ok? Temos também essa questão dos fundamentalistas. Então, quando essa teologia liberal ganhou muito campo, muita força, alguns teólogos posicionaram no sentido de ter a Bíblia Sagrada como seu fundamento e defender a sua inerrância, a inerrância dos originais, tá ok? Defender que ela é inspirada, sim, defender que ela é revelada, teopneustos, divinamente soprada, e assim aqueles que não eram mais, aqueles que não aderiram a essa ideia, não eram afeitos a ela, os qualificaram fundamentalistas. Então o seu fundamento é a escritura. E disseram que tais pessoas que tomam esse tipo de posicionamento devem ser qualificados então como fundamentalistas. Então também é um nome de certa forma pejorativo, com a intenção de atacar, na verdade, que foi concedido a este grupo. Mas não tem problema, a gente pode sim conviver com isso. Então fundamentalista, o neo-ortodoxia já começa esse resgate, o fundamentalista vai mais fundo ainda. A teologia protestante moderna não se preocupa com a angelologia, a doutrina dos anjos. Um teólogo resumiu a essência dessa posição racionalista. Veja, protestante na seguinte fórmula, dessa posição racionalista protestante na seguinte fórmula: a realidade dos anjos é problemática, sua influência é nula, e quanto à revelação de sua existência, não vemos nenhuma. Gerhard Spiner, aí o título deve estar em alemão, Die Engel und wie Kirchenblatt, eu não vou nem arriscar ler o resto. Então é desse Gerhard Spiner aqui, ok? Está na página 276, o livro de sua edição de 1937. No entanto, os anjos ou mensageiros, potências mediadoras entre o absoluto e o humano, são uma constante em todas as religiões, principalmente nas 3 religiões monoteístas,
velam a transcendência de Deus, insistindo na comunicação com os homens, mas o cristianismo relativizou sua importância, tá certo? Deixa eu dar uma retornada aqui, ver se eu li corretamente. Está correto. Mas o cristianismo, esse cristianismo, né, professado por esses senhores, relativizou sua importância, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora sim compreendi o que está dizendo aqui o comentarista. Ele fala que esses seres mediadores entre Deus e os homens têm uma importância fundamental nas religiões pagãs. Então eles exercem um papel extraordinariamente importante. Então eles são seres que de fato fazem a ponte entre Deus e os homens. Só que o cristianismo relativizou essa importância ao afirmar que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Os anjos trabalham subordinados a Deus em favor dos homens, mas não são o seu mediador direto. Nenhum cristão deve recorrer a um anjo para pedir um milagre, para pedir uma bênção, para lhe adorar, tá certo? Para lhe clamar, para lhe rogar por alguma coisa. Os cristãos têm um único mediador e esse é Cristo. Então Cristo é a ligação entre o cristão e Deus, tá certo? Entre o Deus Pai, o Deus Espírito, o Deus Senhor Jesus Cristo, que também é Deus e que veio a nós como homem e abriu então este caminho. Então Cristo é o caminho de comunicação. Então os anjos são empregados por Deus ao nosso favor, mas nós não nos dirigimos aos anjos, nos dirigimos a Deus por meio de Cristo. Assim, a sua importância ficou um tanto relativizada dentro do cristianismo. Então foi isso que eu compreendi aqui. Jesus Cristo, segundo 1 Timóteo 2,5, esse é o mediador. Os reformadores admitiram sua existência, ainda que abolindo toda invocação ou prática de piedade para com os seres celestes. Tá, ok? Nenhum tipo de culto, nem de missa, nem de oferenda, nem de tentativa de comunicação, nem de reza, nem de tentativa de aproximação, nada. Nós temos que nos aproximar de Deus através de Cristo. Tá certo? E os anjos estão presentes aí, servindo a Deus em nosso favor. No protestantismo histórico, tornam-se vívidas na poesia inglesa John Milton e principalmente na obra dos teólogos que elaboram uma cosmologia em que os anjos ganham bastante proeminência como figuras acabadas, totalmente espirituais e perfeitas, como nos escritos de Jacob Boehme. Jacob Boehme, um místico do cristianismo. Depois vamos fazer uso aqui de uns textos dele. E Emanuel Swedenborg, no capítulo 51 de sua dogmática, Karl Barth se aparta de imediato das especulações teosóficas. Para ele, os anjos só existem por associarem-se à pessoa e à obra de Jesus Cristo, por estarem a serviço de Deus e dos homens, um posicionamento saudável. Só possuem importância porque se apresentam para cumprir esse serviço, deixando a cena logo em seguida, página 84 de sua dogmática. Muito bom, um posicionamento muito correto. Os anjos só existem, portanto, em função da revelação de Deus, tá certo? Em Jesus Cristo, e não podem ser objeto de nenhuma especulação metafísica. Na cultura contemporânea, a figura do anjo se tornou laicizada, adquire importância na obra do poeta Rainer Maria Rilke, 1875 a 1926, como criatura em que surge já realizada a transformação do visível em invisível, transformação pela qual todos nós passaremos após a morte. Os anjos são, portanto, símbolos da unidade entre a vida e morte, entre o lugar que ocupamos e o além. Asas do Desejo, 1987, e Tão Longe, Tão Perto, 1993, do cineasta Wim Wenders, são dois filmes impressionantes sobre a temática angélica. Aí fizemos a leitura da enciclopédia do protestantismo. Então vemos que há um posicionamento de distanciamento em relação à teologia liberal ao aproximar-se dessas correntes filosóficas que citamos. Mas há um movimento de resgate a partir da neo-ortodoxia, defendida aí principalmente por Karl Barth, tá certo? Não somente ele, mas de outras linhas que vão também se desenvolver ao longo da história. Dentre elas cito aqui o fundamentalismo, também o pentecostalismo, do qual estou inserido, tá ok? Pentecostalismo que afirma a crença na Bíblia Sagrada como um livro revelado
e a crença nos anjos também como seres criados por Deus e que estão aí trabalhando a nosso favor. E recomendo o posicionamento adotado aí, como citado na enciclopédia, posicionamento de Karl Barth no seu livro Dogmática, onde tira toda essa mística, essa questão de relacionamento com os anjos, essa visão teosófica, e foca-se então na questão do relacionamento entre o cristão e Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, e os anjos sendo colocados aí, tendo relevância apenas no sentido em que servem a Deus em nosso favor, mas nenhum tipo de incentivo à comunicação direta com os anjos, com esses seres. Então temos aí esses posicionamentos e passamos agora a analisar aqui os diversos referenciais bíblicos que nos deixam muito claro, nos afirmam de uma forma muito segura de que a Bíblia Sagrada, em todo o seu contexto, fala de uma forma muito enfática acerca da existência, da utilidade, acerca do grande serviço prestado por Deus através de seus anjos. O grande serviço, então, que é conferido ao encargo, né, desses anjos. Os anjos são empregados por Deus em nosso favor. E isso está plenamente revelado ao longo de toda a Escritura. Então vamos ver aqui, a partir de agora, alguns referenciais. Cito primeiro Gênesis 16:7, começando aí pelo primeiro livro da Sagrada Escritura, quando diz, aquele texto diz, né, o título: textos bíblicos que apontam para a existência e atuação dos anjos. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Aqui está falando acerca do momento em que Agar foi expulsa, foi mandada embora, foi expulsa da casa juntamente com Ismael. E no meio do caminho a água secou, a comida acabou, o menino já estava com fome e a mãe estava desesperada, já totalmente sem esperanças, né, em relação à situação de ambos, já acreditando piamente que iam morrer, quando Deus então intervém por meio do seu anjo. O Senhor envia o seu anjo, comunica-se com aquela mulher e então alerta para que ela retorne, né, à casa do seu Senhor. Existem dois eventos, um em que ela retorna para a casa do seu Senhor e outra em que o Senhor intervém e a faz então encontrar uma fonte de águas e poder prosseguir sua jornada, seu caminho. Então temos aí intervenções de Deus em ambos os casos, tá ok? Temos aí Gênesis 18, 1 e 2 agora, que diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens. Eu quero que você perceba que nessa citação, Abraão, que está vivenciando aqui esse momento, ele não afirma de pronto que são anjos. Ele não diz de forma instantânea que apareceram-lhe 3 anjos. E ele nem diz que esses seres são alados. Nós temos que afirmar esse tipo de coisa porque existe um grande equívoco, um equívoco gigantesco na relação, a forma como as pessoas constroem a imagem dos anjos, no sentido de que todas as imagens de anjo que são mencionadas sempre são colocadas numa forma masculina e alada. No sentido de trazer a forma masculina, e em outras aulas até vamos desenvolver um pouco acerca disso aí, falando o porquê dos anjos assumirem essa forma masculina. Não está ligado a sexo biológico, não está ligado à masculinidade biológica, tá ok? Os anjos não se reproduzem, não tem sexo biológico, o corpo deles é espiritual. Então essa questão deles assumirem a imagem masculina está ligada a outros conceitos. E essa questão de atribuir-lhes sempre essas asas, sempre aparecer como seres alados, isso na verdade tem uma origem muito forte nas tradições pagãs. As tradições pagãs sempre representam os anjos como seres alados. Você tem Hermes, você tem Mercúrio, tá ok? Você tem Cupido, você tem diversos outros seres também, diversos outros anjos em outras tradições, sempre representados de forma alada. E aí, quando analisamos melhor a Escritura, nós ficamos sabendo que existem seres celestiais.
Dentre os seres celestiais, nós temos os anjos, nós temos os querubins, tá ok? Temos algumas descrições acerca dos querubins, os querubins em Ezequiel, os seres vivos em João, no Apocalipse, que alguns dizem também que sejam querubins, os querubins que foram colocados à entrada do Jardim do Éden, tá ok? Então temos algumas narrativas que falam acerca de querubins e lhes dão algumas características diferenciadas em relação aos anjos, em relação às aparições dos anjos. E temos também outros seres celestiais chamados de serafins, aos quais na revelação dada a Isaías, na visão que foi dada a Isaías, eles se manifestavam com 6 asas. Aí estamos falando de serafins, tá ok? Mas no que vemos a Escritura falar acerca de anjo, não necessariamente ela deixa claro que os anjos se manifestem numa forma alada. Tanto que se Abraão houvesse visto 3 homens, cada um com um par de asas, ele não os teria recebido como homens. Ele os teria prontamente recebido-os como anjos. O comportamento dele seria outro. Veja, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens. Esta é a visão que Abraão está tendo acerca deles e a descrição que ele poderia fazer. Em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e lhes ofereceu um banquete. Por que ele ofereceu um banquete? Porque ele acreditava piamente que estava diante de seres humanos comuns, normais como ele. Porque os anjos estavam manifestos numa forma corpórea, humana, do sexo masculino, tá ok? Não havia asas ali. Então temos que tomar muito cuidado com certas descrições dadas que estão ligadas não à revelação bíblica, mas a tradições pagãs que vão sendo infiltradas no nosso meio, tá ok? Temos que tomar cuidado com essas tradições que têm que ser plenamente excluídas do nosso meio e tem que ser compreendida qual é a revelação bíblica a respeito. Na continuidade, vemos o texto que diz: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Então o comportamento de Ló, vendo esses seres, foi inclinar-se com o rosto em terra, uma vez que entendia, compreendeu serem seres celestiais. Tá certo? E na continuidade temos o texto em que Jacó depara-se então com esses seres celestiais por meio de um sonho. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É interessante porque isso aqui está dentro de um sonho. Ele vê uma escada posta. E ele vê seres celestiais que desciam e subiam por essa escada. Ele não poderia ter visto seres alados que subiam e desciam voando, batendo asas? Não, mas ele viu uma escada, e a escada dava acesso aos céus, e dos céus os anjos desciam e subiam por ela. É interessante como foi construída essa visão dada a Jacó. E no topo da escada estava o Senhor, que falou diretamente com ele. Tá, ok? Então temos aí o que a Bíblia nos revela a respeito desses seres. Tá, ok? Então vamos seguindo aí nessas descrições. Selecionar aqui o próximo texto que diz, veja só: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E aí as comunicações que são trazidas pelos anjos, o anjo do Senhor enviado aí para trazer essa comunicação. Então a grande relevância do trabalho deles, como eles são grandemente atuantes dentro de toda a obra de Deus, né? Dentro da realização de todo o grande plano e projeto e todo o governo de Deus. Como o governo de Deus é plenamente exercido por meio dessas criaturas espirituais. Seres que se locomovem para comunicar mensagens, seres que travam guerras espirituais, tá certo? Com poderosas hostes da maldade que estão cercando aí o nosso mundo, seres que intervêm na história, tá certo? Um anjo, por exemplo, que foi enviado para matar 185 mil soldados dos pelotões assírios, tá ok? Então temos diversas formas com as quais Deus intervém na história por meio dos seres espirituais. Então, se a ciência se recusa a crer porque não os vê, porque não os pode analisar,
porque não pode pegar um pouco do seu material e analisar no laboratório, isso é uma deficiência da própria ciência, dentre as diversas deficiências que apresenta, inclusive a mutabilidade, a intensa mutabilidade da ciência, como ela diz algo, afirma, dá certeza e passado um tempo descobre que aquilo estava equivocado. Assim, dentre os equívocos, o posicionamento antagônico, hostil em relação às verdades plenamente reveladas na Sagrada Escritura. Então, temos essa Sagrada Escritura sempre afirmando a presença e o trabalho dos anjos do Senhor. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Um homem, ele tinha uma espada. Veja qual é a representação, qual é a imagem que este ser celestial está comunicando, né, a este servo de Deus, a este general levantado pelo Senhor para este momento, para fazer com que Israel adentre a terra de Canaã, destrua seus inimigos, estabeleça nessa terra dada por Deus. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Duas questões apenas a levantar aqui. Os anjos, como seres criados, eles não estão livres, não podem receber a adoração pessoal. Eles trazem uma mensagem da parte de Deus, instigando a atitude de adoração do homem em relação a Deus. Tá, ok? Agora, um anjo que pode receber a adoração à sua própria pessoa é não um anjo criado, um anjo qualquer, mas sim aquilo que temos acreditado acerca de serem revelações de Cristo pré-encarnado, antes dele vir à Terra como homem, tá certo? Quando ele vinha à Terra, se manifestava na pessoa do anjo do Senhor. Então temos aqui certamente uma manifestação do anjo do Senhor, um ser que pode receber adoração, porque não é um anjo criado qualquer, e sim Deus, um ser que dá uma declaração acerca de si mesmo, da necessidade de Josué tirar o sapato dos seus pés, porque o lugar em que esse ser está é santo, da mesma forma como a manifestação do eu sou na sarça ardente, que também exigiu que Moisés tirasse o sapato dos seus pés. Então temos aqui características que podem ligar a manifestação desse ser à manifestação do eu sou na sarça ardente que não se consumia. E aí temos, por exemplo, aqui a possibilidade de uma manifestação do anjo do Senhor, uma forte possibilidade. Okay? Do Cristo pré-encarnado se manifestando por meio desta figura do anjo do Senhor. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Temos aí já Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 11 ao 13, a manifestação de um anjo, um ser criado. O Senhor Jesus Cristo já está concebido, né, virginalmente no ventre de Maria. E aí temos agora essa concepção, na verdade, primeiro a concepção de João Batista, depois a concepção de Jesus Cristo no ventre de Maria. Né? João Batista é um pouco mais velho do que o Senhor Jesus Cristo, e segundo a carne tem um parentesco, é primo dele segundo a carne, tá, okay? Então Jesus Cristo, homem, tem esse parentesco aí com João Batista, e o nascimento de João Batista também é anunciado por um anjo, tá, okay? Um anjo anuncia o nascimento de Cristo, e também um anjo vem fazer a comunicação acerca do nascimento de João Batista, a importante tarefa, função, né, o trabalho que os anjos desempenham dentro do governo de Deus. Na continuidade, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, a irmã Maria, serva de Deus,
aquela que recebeu a presença desse mensageiro do Senhor, Gabriel, aquele que assiste diante de Deus e aquele que veio trazer a conclusão, né? O cumprimento das profecias e das promessas feitas até por Deus no começo da história, quando então, diante da situação da queda da humanidade, ao mesmo tempo que ele traz juízo, ele também traz esperança. E ele declara, né, naquele momento, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. E eis aqui a promessa se cumpriu. O Senhor envia o anjo Gabriel para comunicar a irmã Maria que ela é agraciada e que por meio dela virá o Salvador. Maravilhoso. Glória a Deus por esse trabalho maravilhoso que Deus conferiu aos seres angelicais e por eles estarem constantemente ao nosso redor, porque o Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. Então, mesmo que os anjos do maligno, os demônios, o diabo estejam ao redor, os anjos do Senhor estão ao redor e acampam. Na continuidade, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. A comunicação dos anjos, a visão das hostes celestiais em cântico louvando a Deus, né, e a revelação acerca do nascimento do Salvador da humanidade. Né? E esses pastores, esses humildes pastores, tá, okay, foram os privilegiados por Deus para verem Jesus na manjedoura, tá certo? No momento mais próximo do seu nascimento. Porque quando vieram os reis, tá certo? Ditos reis magos, tá ok? Quando eles, guiados pela estrela, eles chegaram até o local do nascimento de Jesus, eles não chegaram à manjedoura. Por isso que todo presépio é um engano. Todo presépio é uma mentira, é um equívoco, ok? Eles não chegaram à manjedoura, eles chegaram tempo depois, quando eles já estavam estabelecidos numa casa. Eles já estavam numa residência e eles foram até lá e levaram os presentes: ouro, incenso e mirra. Por isso que acreditam serem 3 esses reis, né, ditos reis magos. Mas na verdade a Bíblia não diz especificamente que eles sejam em 3 homens só. Mas diz que os seus presentes foram esses. Foram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Temos esse privilégio vivenciado aí por esses simples pastores. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus Cristo, após vencer esta peleja aqui contra o diabo, né, concluindo aí a sua vitória dando a ordem para que o diabo se aparte, porque somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, o Senhor Jesus Cristo triunfando, né, das suas diversas vitórias que teve sobre as hostes da maldade. E dentre elas, esta vitória maravilhosa aqui, registrada em Mateus 4, 1 a 11. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então temos aí a libertação dos apóstolos por meio de Deus, utilizando-se do anjo. Enviou o anjo para libertá-los da prisão, daquela cadeia. E na atualidade temos a mesma função sendo desempenhada. O Senhor coloca anjos em lugares estratégicos para trazer livramento, para trazer socorro, para trazer ajuda aos seus servos e às suas servas. É porque você não sabe, você não tem como saber. E Paulo nos alerta acerca disso. Sede hospitaleiros, porque muitos exercendo hospitalidade sem saber receberam anjos, hospedaram anjos. Então temos aí Paulo certamente fazendo menção a Abraão
que hospedou aqueles seres celestiais, pensando em tratar-se de seres humanos comuns como ele. Tá ok? E na verdade Paulo nos deixa claro que isso continua em voga, isso continua valendo. Tá ok? A escritura continua a mesma. E na verdade o Senhor tem trabalhado por nós por meio desses seres. Nós não temos que buscar nos relacionar com os anjos. Nós não temos que pedir nada aos anjos. Nós não temos também que nos meter na administração, que é uma prerrogativa só de Deus, e tentar fazer o trabalho de Deus. E falar, Senhor, coloca um anjo aqui ou coloca um anjo ali. Não. Nós temos que nos voltar para o Senhor com humildade, com submissão e clamar ao Senhor pela sua ajuda. Clamar ao Senhor pela sua proteção. E Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade, vai destacar os seus exércitos celestiais ao nosso favor. Mas este é um trabalho, essa é uma autoridade, é uma prerrogativa de Deus e não nossa. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Veja aí que essa missão foi dada a Filipe e foi-lhe comunicada por meio de um anjo, por meio de um ser celestial. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E aí toda a comunicação que ele fez a Cornélio acerca de uma instrução que trazia a ele, uma comunicação de que Deus se agradava dele e uma instrução de que Deus enviaria a ele o seu servo, o apóstolo Pedro. Na sequência temos, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, caíram-lhe das mãos as cadeias. Vemos aí o trabalho extraordinário realizado, né, por esses seres celestiais. A libertação de Pedro da prisão. E veja o que é ter paz no espírito. Pedro, mesmo sabendo que seria morto no dia seguinte, estava dormindo. Aquele que tem Cristo tem paz. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Maravilhoso. E aí temos a continuidade da matéria. Vimos aí a descrença em relação aos anjos, o ressurgimento dessa afirmativa em relação a essa doutrina bíblica, com a neo-ortodoxia, o fundamentalismo, o pentecostalismo que temos na atualidade, e os diversos, os numerosos referenciais bíblicos no que diz respeito à presença e atuação desses seres celestiais subordinados à autoridade do Senhor, tá ok? Na continuidade, temos aí, ainda falando acerca dessa questão da temática da angelologia e a sua difusão na atualidade, né, a sua popularidade, a importância da angelologia. Então, a importância da angelologia, primeiramente, define para nós acerca dos termos empregados para tratar acerca da angelologia, tá ok? O termo anjo, no seu original, nós temos para nós a tradução como anjo, mas qual é a sua forma no original e qual a ideia que está ligada a ela. Então temos aí no hebraico, primeiramente, no hebraico temos malak, tá ok? Malak. Então do hebraico temos o termo malak, e malak traz a ideia de enviar representante, mensageiro de Deus. Então temos primeiramente do hebraico, tá certo? A língua na qual foi escrito o Antigo Testamento, as línguas originais bíblicas, tá certo? A língua original do Antigo Testamento, que depois será traduzida para o grego, a Septuaginta, tá ok? Mas no grego nós temos também o termo aqui, e no grego ele aparece como ângelos. Eu coloquei aqui 2 Gs para representar a forma como ele aparece no grego. Ele aparece com 2 gamas, né? No grego temos aí um alfa, gama, tá certo? Eta, lambda, ômicron e sigma, tá certo? O sigma final. Mas esses 2 gamas unidos na língua grega, um deles vira ni. Então o primeiro gama vira ni. 2 gamas juntos, um é alterado. Então, mesmo que temos 2 gamas, né, ou no caso aí temos 2 G em tela, um vira N. Então temos ângelos, por isso angelologia, não é angeologia, ok? Angeologia é uma das matérias dentro do estudo da medicina. Então, dentro do estudo da medicina, temos uma das matérias de estudo a angeologia. Eu não vou tentar definir aqui o que ela estuda porque não é minha área.
mas eu sei que é um estudo dentro da medicina. Agora, dentro da teologia, o correto é angelologia, porque angelologia, angelo, vem de angelos, angelos do original grego, tá certo? Anjo no original angelos, angelos logia, logia estudo, discurso, angelologia. Então, angelologia que tem sua origem aí no termo angelos do grego, mensageiro, anjo mensageiro. Então temos aí, tanto no hebraico malak quanto no angelos, seres mensageiros que trazem uma comunicação. Agora, não somente seres espirituais, nós temos o emprego da palavra angelos ou malak para seres humanos que fazem também uma comunicação. Então temos tanto a questão do ser humano que leva uma comunicação, que porta uma mensagem, quanto um ser celestial, um ser que está servindo a Deus, que é um ser não humano, é um ser do âmbito celestial, um ser espiritual, e que presta esse trabalho de comunicação, de comunicar as mensagens e as ordens, ou cumprir as ordens de Deus. Então, temos aí os dois exemplos em tela, somente para a gente ter essa noção. No primeiro caso, temos aqui Abraão, conforme já foi narrado no versículo bíblico que fizemos a leitura. Abraão recebe esses 3 varões, esses 3 homens, que na visão de Abraão são 3 seres humanos, mas que na verdade são angelos, tá certo? Ou no caso são malak, do termo hebraico, Antigo Testamento hebraico. O termo malak ou angelos pode ter o sentido de mensageiro celestial, como no caso dos anjos que se encontraram com Abraão, sem que ele desconfiasse que não fossem humanos, ou neste outro caso aqui. Neste outro caso, diferentemente, nós temos um mensageiro humano, mas também pode ter o sentido de simples mensageiros humanos, tal como está em Isaías 37:9, onde mensageiros são enviados ao rei, no caso dos anjos das igrejas e também no caso dos anjos das igrejas de Apocalipse, que recebem as cartas. Aqui nós temos mensageiros que são mandados ao rei Ezequias, e esses mensageiros são chamados malak, no original hebraico. Só que aquele que faz a tradução, pelo contexto, sabe que não estão se falando de seres espirituais aí, porque esses personagens do contexto da história não teriam esse poder de enviar seres espirituais para fazer a comunicação entre um e outro. Então, obviamente, são seres humanos. Assim, malak, naquele contexto, é um ser humano. Malak, no contexto de Abraão, é um ser espiritual. Da mesma forma, o angelos. O angelos das cartas enviadas em Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo dita as cartas para João, para que ele as transcreva e expeça para os anjos das igrejas. Pense comigo, se o Senhor Jesus Cristo quisesse comunicar com seres espirituais, não precisaria do amanuense humano. Não precisaria comunicar para João escrever a carta para mandar para um ser espiritual. Não faz nenhum sentido. Então, obviamente, os anjos das igrejas, conforme descrito em Apocalipse, as 7 cartas de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas igrejas e os seus anjos eram mensageiros humanos, pastores das igrejas, tá ok? Mensagem aos pastores responsáveis por estas igrejas. Temos então a diferença básica aí em relação a malak e angelos e os sentidos, tanto como seres mensageiros humanos como mensageiros espirituais. Na continuidade, temos então aqui a abordagem agora da atual popularidade angelical. A atual popularidade angelical. No que diz respeito a essa atual popularidade, nós simplesmente estamos aqui dando uma pincelada na forma como esse interesse por esses seres espirituais teve um grande ressurgimento na atualidade. Como hoje muitos grupos sociais estão buscando informações, estão construindo informações acerca deles, estão difundindo alguns tipos de conhecimentos, mas obviamente sempre deixamos claro aqui, existem os conhecimentos referenciados pela Sagrada Escritura, tal qual revelados por Deus na Bíblia Sagrada, e existem as diversas especulações oriundas de diversas fontes,
fontes do misticismo, do gnosticismo, do hinduísmo, da nova era, tá certo? De certos autores místicos que especulam acerca deles, que afirmam ter tido revelações espirituais, contado com seres sobrenaturais, mas que não necessariamente sejam sobrenaturais vinculados a Deus. E uma vez que a Sagrada Escritura nos deixa muito claro que os demônios, né, que o diabo pode até assumir a forma de um anjo de luz e, se possível, enganar até os escolhidos. Assim, temos um grande risco toda vez que saímos dos parâmetros da Sagrada Escritura. Toda vez que você sair de dentro do cânon para analisar qualquer coisa nos apócrifos, nos pseudepígrafos, nos livros da atualidade, na mística atual, na nova era, saiba, esse conhecimento não é qualificado. Esse conhecimento não é pautado na revelação divina. Ele é um conhecimento muito arriscado, muito arriscado. Ele pode estar imbuído de revelações não de anjos de Deus, mas sim de demônios. Okay? Então temos sempre que trazer este alerta em relação a essas diversas divulgações que se fazem em relação aos anjos. Então, na atualidade, temos aí, por exemplo, muitas revistas, muitos periódicos, muitos livros que estão difundindo conhecimentos que vêm de fontes diversas. Por exemplo, uma grande fonte que tem alimentado essas publicações é a Cabala, tá certo? Ou movimentos gnósticos que ainda existem, ou estão bebendo em fontes antigas desses gnósticos, tá certo? Em fontes místicas, né? Então nós temos aí uma grande mistura, um grande sincretismo, tá certo? Um grande sincretismo de conceitos. Então esses conceitos misturados acabam produzindo esse conhecimento que não tem controle, né? Não tem um referencial, não tem como fazer não é canônico, não tem como se fazer não tem como se garantir que isso aqui seja de uma fonte segura. Então o chamado Círculo dos Anjos publica uma revista que ensina preces a se fazer aos anjos. Pronto, uma vez que a gente, só por esse posicionamento de se incentivar a prece aos anjos, já vemos uma perda do conceito bíblico, um desvio de propósito, tá certo? Porque ao se direcionar preces aos anjos, certamente estamos adentrando pelo campo do paganismo, onde o ser humano entende ter algum poder de comunicar-se diretamente com os anjos, mas não somente de comunicar-se com os anjos, de influenciar os anjos e até de subjugá-lo, até de obrigá-lo a realizar determinado favor para si, a partir de alguma oferenda, a partir de alguma prece, de algum sacrifício, de algum ritual. Okay? Então, esta visão, esta mente é pagã. Quando nós falamos acerca dos semideuses, quando nós falamos acerca de seres inferiores, de gênios do bem e do mal, tá certo? Quando falamos acerca da manipulação de seres da luz, bem como seres das trevas, manipulação de seres das trevas para servir algum propósito pessoal contra um outro ser das trevas que também pode afligi-lo. Então toda essa mentalidade, toda essa lógica é pagã. Essa lógica pagã tem adentrado dentro de muitos meios e infelizmente até de alguns meios evangélicos. Infelizmente até de alguns meios evangélicos que deveriam se pautar pela Bíblia Sagrada. Então esse posicionamento aqui, dessa prece aos anjos, é mente pagã. Prece para os anjos, essa edição especial, parte 1. O caminho para os guardiões. Rezar para o anjo da guarda eleva o espírito e nos traz benefícios. Pronto, ele vai justificar essa tese que na verdade é totalmente antibíblica. A Bíblia não recomenda. Onde se recomenda? Livros apócrifos. Por exemplo, Tobias. No livro de Tobias. O livro de Tobias, que não era considerado canônico nem por Jerônimo. Jerônimo, que foi o responsável por fazer a tradução. Ele conhecia tanto o hebraico e foi na fonte hebraica, tá ok? Inclusive ele nem foi muito respeitado na época por isso, porque não se tinha muito respeito pela escritura no hebraico, mas ele também conhecia a Septuaginta e ele utilizou ambos. Ele foi na fonte original hebraica, tá certo? E também na Septuaginta e fez a tradução para a Vulgata. Havia antes a Vetus Latina, que havia muitas lacunas, muitos problemas com ela, então pediram uma tradução nova.
uma tradução mais acurada, né, com mais esmero. E aí financiaram o trabalho e Jerônimo se empregou totalmente nisso. E foi uma versão com certeza muito importante. Mas o que acontece? Jerônimo, nem ele, na sua atitude de fazer essa tradução, incluir esses livros, livro de Tobias, livro de Siracida, livro de Sabedoria de Salomão, Macabeus, mas mesmo ele incluindo esses livros na tradução que fez, ele fez questão de manter aquilo que já havia na Septuaginta, uma diferença, presta atenção, uma diferença entre canônicos e deuterocanônicos, canônicos e pós-canônicos, conforme a tradição dos textos originais do hebraico, os livros canônicos do hebraico, que por vezes são numerados com 22 ou 24 livros, mas na verdade, porque às vezes eles subdividem alguns livros ou os mesclam, por isso que dá entre 22 e 24 livros, mas o máximo 24 livros. E como eu já falei, alguns livros eles mesclam, então por exemplo, eles pegam os 12 profetas menores e colocam um livro só, por isso que dão menos livros. Mas se a gente considerar cada título, teremos os 39 livros. Só chegamos aos, me perdoe aqui se eu cometer um equívoco, eu acredito que são 43 livros. Eu acredito que seja isso. Se eu errei, me perdoe. Mas esses livros aos quais a Igreja Católica soma, incluindo-se os deuterocanônicos, incluindo aqueles que chamamos de apócrifos. E esses apócrifos não estavam presentes como livros canônicos na tradição hebraica, não estavam presentes como livros canônicos na Septuaginta, também não estavam presentes como canônicos na Vulgata. Mesmo ele tendo traduzido e incluído, ele incluiu, mas deixou muito claro, aqui é canônico, aqui é deuterocanônico, tá ok? Eles só serão trazidos para dentro do cânon com o concílio que a igreja faz da Contra-Reforma. Então a igreja faz um concílio de Contra-Reforma, vem a Reforma Protestante, vem o concílio Contra-Reforma. E aí nesse concílio, nesse embate que havia entre a Igreja Católica e a Reforma Protestante, houve a canonização desses livros, dentre eles Tobias, que dá esse tipo de conselho para se fazer reza aos anjos, tá ok? Então isso aqui tem fonte apócrifa, esse tipo de posicionamento. E certamente, né, não somente uma fonte apócrifa, uma fonte pagã. E aí temos aqui a continuidade aqui desse exemplar, dessa revista, onde ela faz menção de diversos nomes de seres angelicais, a reza que tem que ser feita a eles, o horário adequado para se fazer essa reza e o tipo de reza que tem que ser feita e o benefício que se conseguirá com essa reza. Da onde ele tirou esses nomes? Não foi da Bíblia. Então esses nomes têm origem na Cabala, esses nomes têm origem no gnosticismo, esses nomes têm origem em movimentos místicos, em revelações místicas que não tem fundamento bíblico, tá ok? Então esses nomes aqui, eles vêm de mera especulação da mente humana, ou de pretensas revelações, mas eles não têm respaldo bíblico. E aí eles citam aí Verruiá, Jaliel, Citael, Elemiar, Massaiar, Lelahel, Acaiar, Carretel, Raziel, Aladiar, Lauviar, Raiar, Jezabel, meu Deus, até esse tem, Merrabel, Hariel, Racamiar, Looviar, Caliel. Esse Caliel, por exemplo, eles recomendam o horário das 5h40 às 6 da manhã. A prece para ele: Caliel, permita que minha inteligência esteja sempre a serviço de causas justas. Dê-me prudência quando for tentado a empregar minha força em coisas inúteis. Que minha lógica se assemelhe à lógica divina, que eu possa intervir sempre a favor daqueles que necessitam de proteção. Permita-me, Caliel, compreender os fora da lei, e se porventura eu tiver de julgá-los, que a bondade de Deus não se aparte de mim. Pronto, então aquilo que ele deveria estar rogando a Deus por meio do intercessor, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus de Nazaré, e a glória deveria ser para ele, ele está redirecionando isso, tá certo? Está tirando esta glória que é somente do Senhor Jesus Cristo
e está contrabandeando ela para este ser Caliel, ao qual dizem ser um anjo, mas que a Bíblia não dá qualquer respaldo. Agora imagine a quantidade de pessoas que estão amarradas, que estão presas, que estão entrelaçadas com este paganismo aqui, que estão aprisionadas por estes seres. Infelizmente, é certamente um ataque terrível de seres demoníacos. E aí temos essa popularidade que o tema anjos ganhou na sociedade atual, livros que vêm trazer esses conceitos que não têm respaldo bíblico, tá certo? Mas que são na verdade alimentados por toda essa mística, toda essa nova era que trouxe um reflorescimento desses conceitos místicos pagãos. Então temos aí, claro, você vai ler um livro desses aqui, você vai encontrar alguns referenciais que estão relacionados à Bíblia Sagrada. Não digo que não haja nada, mas digo que muito daquilo que há relacionado à Bíblia Sagrada está misturado com aquilo que ela não dá respaldo. Então a Bíblia Sagrada não é a regra de fé e conduta aqui, não é o parâmetro, o limite, não é o cano. Então ela é simplesmente uma informação a mais, um detalhe. Com o crescente interesse no assunto, editoras lançam manuais falando sobre os anjos, como esse lançado pela editora 3, o que deixa claro a popularização do assunto. Mas isso não significa uma propagação da verdade bíblica acerca dos anjos e sua missão designada por Deus. É isso que você tem que tomar cuidado. Não é qualquer fonte que pode falar acerca dos anjos dentro do conceito bíblico, a não ser que você queira comer coisas infectadas com o paganismo. Aí qualquer coisa serve. Aí temos aí uma autora, né, a autora desse anjos cabalísticos, tá? O próprio nome cabalístico, você pode entender, eu pelo menos entendo assim, ela está associando de alguma forma a Cabala, e a Cabala é uma linha mística que tenta se atrelar ao judaísmo bíblico, tá ok? Mas que na verdade transita entre alguns conceitos bíblicos, poucos conceitos bíblicos e muito de gnosticismo e muito de misticismo, tá certo? Então a Cabala afirma acerca de si mesmo ser a tradição oral da escritura, e diz haver uma Torá oral, tá certo? Que é paralela à Torá escrita, e que afirmam ter tanto autoridade e poder quanto a Torá escrita, mas que na verdade no comportamento desses defensores, no comportamento desses que valorizam esses conceitos, tem até mais influência e autoridade do que a Torá escrita. Então a Torá oral, a Cabala, acaba ganhando maior relevância para eles. E assim nasce esses conceitos de anjo totalmente mistificados. Aí temos a Mônica Bonfiglio, autora do Anjos Cabalísticos. E aí dentro esse conceito de anjos na Cabala, temos aqui essa tabela, essa pequena tabela, que nos fornece também alguns nomes, tá ok? Nos fornece também alguns nomes desses anjos dentro da Cabala, algumas datas, essa questão da data de nascimento, a questão do nome, as letras do nome da pessoa, tudo isso é relevante dentro da Cabala, porque é um movimento, como eu já falei, um movimento muito ligado a essas questões místicas esotéricas, tá? Então temos não somente uma questão exotérica, uma questão ligada aos textos revelados, aos textos conhecidos por todos, mas uma questão esotérica, ok? Uma mistura de alguns conceitos, não só ligados ao judaísmo, mas conceitos ligados a alguns movimentos pagãos. Então temos aí a questão da data do nascimento, a questão de signos do zodíaco, o nome desses anjos, traduzido, né, na verdade transliterado, e o nome no hebraico, né, no original. Então, Nitayar, Raayar, Leratel, Serreiar, Reiel, Omael, Lecabel, Vassariar, Leruiar, Leraiar, Shavaquiar, Menadel, Aniel, Ramiar, Raael, Leazel, Raael, Micael, Veuialiar, Lelariar, Sealiar, Ariel, Azaliar e Michael. Aí temos esses nomes desses anjos. E a conexão: proteção oculta, disciplina, vencer os tiranos, bons relacionamentos, ser contemplativo, esperança,
permanência, romper com a repetição, transformar a sombra em luz, perdão, harmonia sexual, força, construção, eu verdadeiro, compartilhar e por aí vai. Esse conceito, como eu já afirmei mais atrás aí na aula, está ligado muito à visão dos anjos como seres emanados. E esse sentido de emanação dá a eles uma conotação muito mais relevante do que a própria Sagrada Escritura dá. Então, na Sagrada Escritura, os anjos são servos de Deus, totalmente subordinados à ordem de Deus, cumprindo fielmente a sua ordem. Aqui os anjos ganham muito mais relevância. Eles são como que detentores próprios de certos poderes, responsabilidades e autoridades. Eles são emanações de Deus, eles são como pequenos pedaços de Deus. Claro, essa é uma definição péssima, tá? Uma definição bem rala, mas vamos colocar assim, somente para tentar passar a ideia. Então, uma emanação. Ele não é um ser criado fora de Deus. Deus está aqui, o anjo está ali. Deus é infinito, o anjo é finito. Deus é eterno, o anjo é imortalizável. Tá? Ele tem um princípio, então ele não pode ser eterno. Só Deus é eterno. Tá, ok? Não, esse aí é um conceito de criacionismo. Um conceito de que os anjos são seres criados. O conceito que está sendo afirmado a partir dessas teses aí é o de emanações. Então temos Deus e como que o ser de Deus vai se diluindo, vai se espalhando, essa transcendência de Deus vai sendo feita por meio do anjo. O anjo é uma parte de Deus mesmo. Então, ao se comunicar com o anjo é como se estivesse comunicando com Deus. Deus está imanente e totalmente isolado de nós. Está lá no seu ambiente celestial perfeito. E o anjo cumpre esse papel de transcendência entre Deus e os homens. Esse é o conceito pagão que está afirmado aí nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de literatura.